gostaria que você explicasse, Davi, para quem nos assiste, de forma muito simples, o que é... Eu vou fazer essa pergunta sobre outras correntes filosóficas, mas começando pelo que nós estamos tratando aqui hoje. O que é estoicismo? Bom, eu acho que é bom começar fazendo uma diferenciação. Quem teve contato com filosofia, aqui no Brasil, na escola, na universidade, provavelmente está acostumado com nomes como Deleuze, como Foucault, como Derrida, que são os autores franceses, que é a filosofia que, porque a gente tem muita influência da França, acabou entrando na academia aqui. A filosofia dos estoicos não tem nada a ver com isso. Eles eram o que são chamados de filósofos morais. São filósofos que focam na maneira correta de viver a vida para você alcançar o que eles chamavam de eudaimonia. Pode ser traduzido como felicidade, como bênção, como um bom espírito. Então, é preciso primeiro trazer essa diferença. Os estoicos em si, eles remetem à Grécia Antiga, foram iniciados por Zeno, no século III a.C., mas todos os escritos que sobraram dos filósofos gregos estoicos são fragmentários. A gente não tem nenhuma obra completa deles. A gente tem obras completas dos estoicos tardios, especialmente dos romanos, Sêneca e Marcos Aurelius, e nós temos também uma obra completa sobre os discursos de Epicteto, que foi escrito por um discípulo dele. Epicteto, talvez o maior... Um dos três maiores, com certeza, filósofos estoicos romanos. Ele, como Sócrates, não escreveu nada, mas os seus discursos foram registrados por um dos seus discípulos. Do Marcos Aurélio, nós temos intacto um livro, que é normalmente dado o título de Meditações, mas que não tinha título originalmente, e de Sêneca, centenas de cartas, tratados e peças. Ele era um autor muito prolífico. Bom, mas o que é o estoicismo? Eu acabei fazendo uma divergência histórica. Na minha opinião, o estoicismo das filosofias morais, ela é a mais alienígena para as pessoas de hoje. Todo mundo tem uma intuição sobre o hedonismo. O que você quer dizer com essa alienígena para as pessoas nos dias de hoje? Porque é muito difícil para alguém entender, com as ideias que são difundidas hoje em dia, o valor da filosofia estoica. Você explica para uma pessoa qual é a base da ideia estoica. O sentido da vida não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade como nós entendemos hoje, é a busca de você alcançar as virtudes. E você tem de ser virtuoso não porque isso vai te fazer feliz, não porque isso vai te levar para o paraíso depois da morte, isso você tem que ser virtuoso porque as virtudes são um bem em si mesmo. E é bem difícil de alguém entender esse ponto de vista. Davi, para algumas pessoas. Se você me permitir, eu gostaria de... Porque filosofia, não, como você disse, as pessoas que estudaram filosofia, estudaram os filósofos franceses, a filosofia mais contemporânea, mas, acima de tudo, a gente tem que deixar claro que isso é 0,001% da população. Mas, mais importante do que estudar filosofia é entender, de fato, aquilo que se aplica às nossas vidas. Então, por isso eu quero fazer algumas paradas, alguns parênteses, quando você estiver explicando, para que as pessoas que nos assistem consigam entender algumas coisas. Quando você está falando de estoicismo, aquela pessoa, os estoicos, são aquelas pessoas que buscam a virtude. Não está se falando de buscar a virtude em bases religiosas, não. A virtude, porque a virtude te traz uma condição melhor de vida, frente aos hedonistas, que é aquelas pessoas que buscam o prazer momentâneo, né? Eu gostaria que você colocasse assim, essa questão numa base mais pragmática para quem nos assiste, para entender de fato, espera um pouquinho. Então, esse negócio que nós vivemos hoje de ser feliz a qualquer custo, não é o que os estoicos preconizavam. É isso? Eu posso só fazer um pequeno parênteses? O Rodrigo falou a respeito da população, de quantas pessoas, ou percentual da população que estuda filosofia. Concordo, é pouquíssima gente. Mas eu acho que o interessante, e eu não estou querendo levar essa discussão para muito longe, porque isso daria um outro programa inteiro, mas é interessante que a filosofia que talvez a mainstream ali nas universidades e tal,
ela tem uma influência muito grande na vida de toda a sociedade. Você concorda, Davi? Era exatamente isso que eu ia comentar. É verdade que a maioria das pessoas não estudou formalmente esses filósofos franceses, isso é certo. Mas as ideias deles permeiam a sociedade. Por exemplo, quantas vezes você já estava falando com alguém e a pessoa disse, cada um tem a sua verdade? Ou alguma coisa nesse mesmo viés. Essa é uma ideia relativista, não foi inventada pelos franceses, mas foi popularizada no mundo moderno por esses autores que eu citei anteriormente. E essa ideia, a pessoa pode não saber de onde veio, mas a ideia permeia a sociedade e você pode encontrar o tempo todo. Mas respondendo a pergunta do Rodrigo, para ficar bem claro, é muito fácil para nós hoje em dia, se você for falar com uma pessoa moderna, dizer para ela, o objetivo da vida é ser feliz, você tem de buscar coisas que te dão prazer e evitar coisas que te causam sofrimento. Essa é a base do hedonismo. O hedonismo é a filosofia hedon, prazer em grego, que o prazer é o bem final, mas é importante não simplificar demais. Por exemplo, os epicuristas, eles eram hedonistas, mas as ideias do que era a busca deles sobre o que é a busca do prazer vai chocar as pessoas. Por exemplo, Epicuro, ele propunha que as pessoas não comessem carne, não por saúde, nem para poupar os animais, mas porque se um dia você ficar sem carne, isso vai te dar sofrimento. Então é melhor você comer ervas amargas todo dia. Que as pessoas não fizessem sexo, que elas morassem no que parecia um mosteiro e se dedicassem ao verdadeiro maior prazer que um ser humano pode ter, que é a divagação filosófica. Então isso parece estranho para alguém moderno, mas você entende o raciocínio dele. O raciocínio dele e isso vai te fazer feliz. Você pode não concordar. Os estoicos não. Os estoicos, eles diziam que a única coisa que dá sentido à vida é a busca da virtude. E virtude não era, todo mundo quer ser virtuoso. Não, eles tinham 4 virtudes que eles definiam muito bem definidas, que é sabedoria, coragem, temperança e justiça. E é isso que você deve buscar. Se isso vai te trazer o maior sofrimento imaginável, você tem que suportar esse sofrimento. É daí que vem o termo estoicismo. Você deve suportar o sofrimento que vem, contanto que você esteja buscando a virtude, sem se queixar, sem sofrer, sem deixar que ele afete a sua busca pela virtude. Eles chamavam isso de não era adonia, era de... Agora a palavra me escapou, mas vai voltar. E é bem difícil uma pessoa aceitar isso. Apatia, eles chamavam isso de apatia, de não ser controlado pelas paixões. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.